Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de outubro, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 10 ao capítulo 14, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de Zacarias, isso mesmo, e amanhã nós vamos iniciar Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então amanhã finalizamos os profetas menores e já estamos aí às portas do Novo Testamento com os evangelhos, né? Então, sem maiores delongas, vamos iniciar o capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Então, já falamos que chuva é essa, não é? É a chuva que dá na época da cega, na época da colheita, ao Senhor. Então ele pediu ao Senhor esse tipo de chuva, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens o aguaceiro e cada um a erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, diz o Senhor. Tomará seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. E serão como valentes, que na batalha pisam os pés dos seus inimigos e na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalo. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e falo-ei voltar, porque me compadeço deles. Serão como se não tivera rejeitado, porque eu, Senhor, seu Deus, os ouvirei. E olha o que ele fala: os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos verão e se alegrarão, e seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que eu os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim. Em lugares remotos viverão com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, os congregarei, da Síria trarei-os à terra de Gileade, do Líbano não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu santo nome, diz o Senhor. E aí abre o Líbano as suas portas para que o fogo consuma os seus cetros. Capítulo 11 diz isso. Geme o cipreste, porque cedros caíram, porque os mais excelentes árvores são destruídas. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. E aí vem uma parábola, isso mesmo, uma parábola no livro de Zacarias. E esta parábola vai falar sobre o bom pastor. Olha que maravilhoso. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram, matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico.
inimigo, e os seus pastores não compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da mão deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e a uma eu chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. Os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres dos rebanhos que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se vos parecer bem, dai-me meu salário. Se não, deixai-o. Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Olha aqui o que você começou a entender, não é? 30 moedas de prata? Pois é o preço que venderam Jesus. É isso mesmo. Judas Iscariotes. Está lá em Mateus 27, de 9 a 10. Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda o petrecho de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho e espalha. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se secará e o olho direito todo escurecerá. E aí, capítulo 12, salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntará todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei o espanto a todos os cavalos e de loucura os que o montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então o chefe de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como tocha entre as palhas, eles devorarão a direita e a esquerda e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente
as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. E naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E aí o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como que pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sabe de quem ele está falando aqui? De Jesus, da crucificação de Jesus e do reconhecimento de Jerusalém, de que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, né? Então aqui a gente está vendo uma profecia, né, que relata João 19:37 se cumprirá em Apocalipse, capítulo 1, 7. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte. Família de Simeitas à parte e as suas mulheres à parte. Todas as mais famílias. Cada família à parte e as mulheres à parte. Capítulo 13, são eliminados os ídolos, e os falsos profetas. E aí, ele vai falar também sobre ferido pastor de Deus. Ele diz assim: primeiro, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado da impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando ainda alguém profetizar, seu pai e a sua mãe que o gerarão, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentira em nome do Senhor. Seu pai e a sua mãe que o geraram transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto e pelos para enganar. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador de terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra os homens que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Você vai ver isso aqui também lá em Mateus, capítulo 26, 31, Marcos também vai relatar isso no capítulo 14, versículo 27. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é o meu povo, e ele dirá:
O Senhor é o meu Deus. Capítulo 14, juízo sobre Jerusalém e os seus opressores. É o último capítulo do nosso livro aqui de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a casa será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então vimos isso aqui acontecer, não é? Então ele vai falando a respeito disso, que eles fugirão para os montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugireis do terremoto nos dias de Uzias e dia do rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia e nem de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Nós vimos também Ezequiel profetizar a respeito disso no capítulo 47, não é? E vamos ver o cumprimento disso em Apocalipse 22:1. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como planície, a gleba de Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os largares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Apocalipse 22:3, cumprimento disso, né? E aí nós vamos ver que ele vai falar sobre a glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei dos reis, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E a panela da casa do Senhor será como a bacia diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifício virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e Te colocamos, Senhor, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei, como nosso Mestre. E declaramos que sim, Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a quem nos rendemos tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Amanhã tem Malaquias.